A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 369 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Todos que não cumprirem com a missão que trouxe, missionários do mundo racional, vai se transformar para as classes inferiores, porque a natureza é de transformações. Vai se transformar de uma vida para outra, de um ser para outro, porque a natureza assim quer, por ela ser de transformações, e é por isso que tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, que é ser animal irracional. E a natureza é quem quer assim, porque ela é de transformações. Todos têm que cumprir com a missão que trouxe para voltar ao seu verdadeiro estado natural. A missão não pode ser interrompida por paixões da matéria. Quem se apaixona pela matéria se apaixona pelo nada e termina em nada. E se transforma em animal irracional, porque a natureza é de transformações. Não é que o racional, que é o verdadeiro Deus, quer que seja assim, porque a própria natureza que é assim, e por isso tudo se transforma como seres que se transformou nessa máquina de matéria, e que a matéria é um corpo de ruínas reunidas, e por ser ruínas reunidas, por si mesmo se destrói. E quem vive pensando, imaginando, vive desconhecido de si mesmo. E todo desconhecido de si mesmo não sabe o porquê que assim é, não sabe o porquê todos assim são, e não sabe para onde vão e nem para onde irão, quer se transformar em animal irracional. Assim termina a vida dos pensadores. Todos os missionários que não cumprirem até o fim a sua missão se transformarão para as classes inferiores, porque a natureza é de transformações. A natureza é quem governa todos os seus filhos, por isso na natureza se transforma de uma vida para outra e de um ser para outro. A natureza é quem quer sim, porque não cumpriram a sua missão até o fim. Missionários que interromperam a sua missão por paixões materiais. O resultado é esse: se transformar para as classes inferiores, porque na natureza tudo se transforma de uma vida para outra, trocando tudo pelo nada. É tudo assim. Porque estamos na racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional, com seu corpo de energia puro, limpo e perfeito, habitantes do mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de cumprir com a sua missão até o fim, para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna na planície racional. Está aí a energia racional desmaterializando a máquina do raciocínio, para depois de desmaterializada estar pronta para voltar ao seu estado natural. Por intermédio da cultura racional, todos alcançarão o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Os todos que já passaram a se conhecer estão cumprindo a sua missão até o fim, porque não querem mais existir como deformados, sem direito de viver, escravizados pela matéria, porque têm que trabalhar para viver, para terminar em nada. Assim se julgam os que somente vivem pensando que a matéria tudo é, e por isso terminam em nada sem saber o porquê deste mundo, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos.
Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem mais para a cultura racional do que para a matéria, porque sabem que a matéria nada é. Sabem que a matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira, que transita nesse mundo sem saber o porquê que assim é, sem saber o porquê todos assim são, sem saber quem são, sem saber de onde vieram e nem para onde vão. Vive porque tem vida, mas o encantado não sabe dizer o porquê da vida. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer continuar mais nessa vida de sofrimento, destruído pelos tormentos, destruídos pelos desastres, e destruídos pelos desastres ecológicos da natureza, que são muitos. Por a natureza ter mudado de fase, que no Brasil está tendo terremotos. No tempo em que a energia elétrica e magnética governava a natureza, nunca existiu no Brasil terremotos. E no tempo dos vinténs existia fartura em todo o Brasil. Mas agora quem está comandando a natureza é a energia racional que mudou o seu comportamento. Por isso está acontecendo no Brasil o que nunca aconteceu. E os pensadores, terminou a fase do pensamento em 1935, perderam o direito de viver. E por isso que está aí essa infinidade de desastres, essa infinidade de doenças incuráveis e essas infinidades de doenças ecológicas, para ver que a vida agora encontrou sua solução verdadeira, definida e definitiva. E por isso está aí a violência destruindo a humanidade. Está aí as guerras destruindo a humanidade, porque terminou a fase do pensamento que terminou em 1935. E os pensadores perderam o direito de viver porque terminou sua fase em 1935. Hoje o governo da natureza está com a energia racional. A energia que está comandando a natureza para, através da cultura racional, desmaterializar o raciocínio de todos e todos terem condições de voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna do mundo racional, o mundo de onde saíram. Hoje todos sabendo como voltar ao seu estado natural. E por isso aí está a transformação dessa deformação, que é o seu estado natural, que tudo com o tempo volta ao seu estado natural. O verdadeiro natural tudo é e a matéria nada é, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É destruído pelas doenças incuráveis e destruído pelos desastres, e é destruído pelos males naturais da natureza. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar o seu raciocínio para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém está aguentando mais esta deformação racional, devido a muito sofrimento, porque ninguém tem paz nem sossego. E a maior alegria de todos é voltar ao seu estado natural. E de forma que em todos os estados do Brasil vão existir festas e mais festas, porque há a solução definida e definitiva da deformação, sabendo que chegou o fim da deformação. E assim todas as nações do mundo dando festas e mais festas, porque chegou o fim da deformação racional. A alegria da humanidade é universalmente, porque o raciocínio faz a união de todos e o pensamento faz a discórdia de todos. O raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. E de formas que todos querem raciocinar. E aí está o maior tesouro da humanidade, que é a volta de todos para o seu estado natural, que é o corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de voltar ao seu estado natural e cumprir a missão racional até o fim, porque o desejo de todos que já passaram a se conhecer é voltar ao seu estado natural. Existem os que vivem desconhecidos de si mesmos. Estes têm a matéria acima de tudo, que são os verdadeiros materialistas que terminam em nada sem saber porquê.
São destruídos pelos desastres sem saber porquê, são destruídos por doenças incuráveis sem saber porquê, por estarem desconhecidos de si mesmos. Às vezes a doença tem cura, e a cura está na cultura racional. Como existem uma infinidade de pessoas curadas pela cultura racional, que dão o seu testemunho a todo instante que necessitar. Porque a cultura racional é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E Deus está em todo lugar, endireitando a vida dos leitores de cultura racional para melhor, e todos se sentindo mais equilibrados. Porque o raciocínio é o dono da vida, porque equilibra todas as vidas e por isso todo estudante de cultura racional é amparado pela natureza. É protegido pela natureza, é orientado pela natureza, guiado pela natureza e é amparado pela natureza. Porque está ligado à energia que está comandando a natureza, a energia racional. Para ver que quem está ligado à natureza tem equilíbrio suficiente para poder viver, e desligado da natureza não tem. E é por isso que os pensadores sofrem muito, sofrem demais, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para acertar, há milhões de anos que todos vêm pensando e imaginando, já era para tudo estar melhor do que está. Quando acaba tudo piorando sempre, porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de liquidação para preparar os pensadores para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional. E aí está o porquê desse encanto, porquê dessa deformação e a causa dela, que é o mundo racional. E por isso aí está materializado como máquina do raciocínio. O raciocínio que está sendo desmaterializado pela cultura racional e pela energia que está comandando a natureza, a energia racional. E que depois de desmaterializado está pronto para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Está aí a verdadeira solução do fim dessa deformação racional e transformação. Hoje ninguém quer mais pensar e imaginar, porque ninguém quer ficar ligado a essas duas energias do chão, porque sabem que são duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Essas duas máquinas foram feitas para desenvolver o pensamento e para desenvolver a imaginação. Hoje todos querem raciocinar para voltar a ser o que eram no mundo racional. Corpos de energia de vida eterna, por serem puros, limpos e perfeitos. E por isso está aí a imunização na energia elétrica e magnética, que é ficar desligado dessas duas energias do chão. Hoje os que estão ligados nessas duas energias do chão sofrem muito, sofrem demais, porque elas foram feitas como máquinas para a lapidação de todos que estão pensando e imaginando, para preparar a humanidade para a volta ao seu estado natural. E por isso está aí a fase do terceiro milênio, a fase do desencanto da bicharada racional, que sempre viveram como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque o bicho não tem sossego. Basta ser bicho para ter medo de tudo e para desconfiar de tudo. O bicho sempre vive receoso e desconfiado e maldoso, porque estão ligados à energia magnética, por isso são maldosos e ferozes. O ser humano é a fera mais bravia que pode existir, porque não tem compaixão de ninguém e por isso, no mundo sempre existiu a pena de morte, a forca, a guilhotina e a decapitação pelo machado. As barbaridades sempre existiram. Agora, com os direitos humanos, é que estão aliviando todos esses males que sempre existiram na humanidade. Os direitos humanos, todos têm que respeitar todos os humanos, mas até então não havia respeito pela vida de ninguém. A vida era tida como um nada pela comunhão do pensamento da humanidade, por isso
eram atirados aos leões para serem devorados no tempo de Nero, que hoje está como um mendigo pagando o que fez em outras reencarnações. Porque a natureza cobra os maus feitos que a pessoa faz aqui nas reencarnações e torna a voltar aqui para pagar o que fez quando não se transforma em animal irracional. Aí vai correr toda essa hierarquia do irracional, porque faltou com respeito às leis naturais da natureza. Não faça ao próximo aquilo que não quer para si, e fazer o bem sem olhar a quem. Esses são os mandamentos naturais da natureza. Mas muitos pensam que a vida é sua, não respeitando os direitos humanos, porque todos têm o direito do erro e da perdição, constituindo o enigma de sua salvação, que é a sua recuperação. Que aí está no desenvolvimento do raciocínio, para ter condições de voltar ao seu estado natural. E por isso aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos com a sua vida definida e definitiva, e a definição do porquê existe essa deformação racional. Aí está ela nos livros de cultura racional. Que antes dessa deformação racional, era um habitante do mundo racional de energia de vida eterna. Hoje o mundo tem solução definida e definitiva e por isso, todos que já passaram a conhecer o que é cultura racional estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. E essa energia estava materializada em forma de máquina do raciocínio, porque agora está sendo desmaterializada pela cultura racional e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 370 do Histórico.